Eu sou o Cauê Paz do canal Cauê em Paz e hoje eu vou descomplicar o Lightroom Classic para vocês. Vamos lá, direto para o computador. Primeira coisa é, quando você abre o Lightroom Classic pela primeira vez, ele vai abrir assim cinza, sem imagens. E é muito normal a gente pensar em o quê? Abrir qualquer pasta aqui no computador e a gente arrastar imagens aqui para dentro, e não é assim que utiliza. Diferente do Lightroom Express, que é aquele mesmo que tem para tablet, celular, computador também, o Lightroom Classic ele tem só para computadores e notebooks, e o formato dele é voltado para organização. Quando você trabalha fotografando um casamento, uma formatura, é com esse software que a gente trabalha, porque você consegue trabalhar com mais de uma câmera, mais de um fotógrafo e separar por trabalhadores, por data. Vocês vão entender aqui a maneira prática da gente utilizar no dia a dia. Primeira coisa, qual a vantagem de utilizar o Lightroom Classic? Primeiro, quando eu abro aqui no meu HD externo, na minha pasta RAW, eu tenho meus trabalhos organizados por catálogo. No momento que eu venho aqui, abro qualquer pasta, onde tem as fotografias que eu fiz aqui, ó. Aqui, esse dia eu fotografei a minha filha com a câmera na mão, tá? Eu tenho as fotografias da minha filha com a câmera. Eu tenho o catálogo. Para que serve o catálogo? No momento que eu abrir ele, ele vai reiniciar o Lightroom Classic e vai reabrir o Lightroom Classic com o catálogo do jeito que eu deixei ele. Porque assim ele vai abrir exatamente as edições que eu fiz naquele dia. Eu venho aqui em revelação, ou develop em inglês, e aqui eu venho em sinalizadas ou flagged, aqui em inglês. E tá só as fotos que eu selecionei. E olha só, aqui no menu básico aqui do lado tem exatamente as configurações que eu usei naquele dia que eu editei essas fotos. Então isso significa que se por algum motivo, algum acidente eu deletar essas fotos sem querer, né, o JPEG, aqui no catálogo eu posso vir e reexportar elas, porque elas vão estar com a mesma edição que eu fiz aquele dia. Essa é a vantagem do catálogo. Você deixa pequenas pastas e você edita elas separadamente. Porém, eu vou mostrar uma vantagem melhor ainda. Eu deixei uma pasta aqui separada para a gente editar juntos. Eu vou copiar o nome dessa pasta. Lembrando, eu sempre coloco a data das pastas ao contrário. 25/01/20, ano, mês e dia. Porque assim, quando tiver várias pastas dentro, né, catalogadas, elas vão ficar em ordem de hierarquia, por data. Isso vai ajudar você a trabalhar e organizar seus trabalhos, tá? Vou pegar, copiar, Ctrl C ou Command C nesse nome, e eu vou vir aqui, ó, no Lightroom e clicar aqui em cima em Arquivo, Novo Catálogo. Primeira coisa que ele vai me perguntar é, aonde eu quero abrir esse catálogo? Então eu vou lá onde estão as minhas fotos. Eu vou abrir Imagens, RAW, e vou abrir essa pasta, Agatha Filha, e vou colar aqui em cima o nome que eu quero. Só que, para eu não ter duas pastas com o mesmo nome, a maneira que eu diferencio a pasta das fotos da pasta do catálogo é tirando os pontos e tirando o traço da pasta. Dou Enter, ele vai de novo fechar o Lightroom e abrir com esse catálogo novo que eu criei. No momento que eu abrir o catálogo, ele está pronto, mas não tem fotografias nele. Você só criou o catálogo. É como se você tivesse criado um projeto no Adobe Premiere, por exemplo. Eu vou vir agora em Biblioteca, Library. Vou no canto inferior esquerdo em Import. E aqui em cima, selecionar Origem, Select Source. Vou colocar Other Source, outra origem. E eu vou falar, olha, eu quero que você traga essas fotos aqui. Da pasta Documentos, Imagens, RAW, e só vou selecionar, não vou abrir a pasta Agatha Filha. Clico em escolher, choose. Pronto, ele trouxe todas as fotos que eu fiz naquele dia. Só que antes da gente importar as fotos para dentro do catálogo, eu vou ativar essa opção aqui, ó, chamada Build Smart Previews. Quando eu ativo essa opção, ele vai criar prévias inteligentes, né? Ativar prévias inteligentes, criar prévias inteligentes em português. Importar. O que isso significa? As prévias inteligentes, elas vão criar miniaturas com menos resolução para eu poder editar, para não usar tanto o poder computacional da minha máquina para poder editar as fotografias. Vou explicar de novo para vocês. Um arquivo RAW pode chegar de 20 até 30 megas, de acordo com a câmera que você utiliza. Câmeras, né, como uma 7R5, pode chegar até 60 megas um arquivo em RAW. É muito pesado para você editar. Quando a gente está falando de um casamento com 8.000 fotos, que foi o que já aconteceu comigo, fica muito caro, computacionalmente falando, editar 8.000 fotos. Fica puxado, a memória RAM fica puxada, sabe? Fica difícil para o seu computador trabalhar. Então o que eu vou ensinar para vocês? Vocês vão importar ativando a prévia inteligente, e o seu Lightroom Classic ele vai começar a trabalhar nessa prévia, que é uma espécie de proxy, não é o arquivo original.
Isso vai deixar as coisas mais leves, mas na hora de exportar o arquivo, ele vai utilizar o original para exportar. Entendeu? É como se eu utilizasse papel e caneta e fizesse um rascunho, mas na hora de imprimir, de fazer uma cópia, ou fazer um banner, um cartaz, aí sim eu não ia usar o rascunho, ia usar uma versão finalizada, pintada em aquarela, ou com canetinha, sabe? Essa é a referência que eu consigo dar para vocês, tá? Como aqui tem poucas fotografias, ele criou a prévia inteligente rapidinho. Olha só que ele já tá concluindo aqui, ó, no canto superior esquerdo. Mas demora. Normalmente quando você vai criar essa prévia, deixa criando e vai dar um rolê. Vai dar uma volta, porque é o tempo de criar a prévia inteligente aqui. Antes da gente ir para a edição, olha a outra vantagem da prévia inteligente. Quando eu entro na pasta aqui, agora tá a pasta com o catálogo. Se eu quiser passar esse trabalho, terceirizar ele ou para outra pessoa editar ele, eu posso enviar só essa pasta do catálogo para a pessoa. Eu não preciso enviar as fotos, por quê? A pasta do catálogo tem um tamanho de 92 megas com as prévias inteligentes, mas a pasta total com as fotos tem um tamanho de 3,6 gigas. Quando a gente está falando de um casamento, eu já tive, né, o desprazer de editar casamentos com 150 GB, 200 GB, já aconteceu de pegar 500 GB, meio tera de arquivo para poder editar, né? E é muito vantajoso quando você terceiriza a edição, você enviar só o catálogo, ou até mesmo o que eu faço, eu deixo as fotografias no meu HD externo e só o catálogo na memória interna do computador. E eu nem preciso deixar o HD externo conectado, porque como eu criei as prévias inteligentes, eu mantenho as prévias no catálogo, trato só o catálogo, só que na hora de exportar, eu vou exportar dos arquivos originais. Aí eu trago de volta as fotos, né? Ou ajudo o programa a localizar onde estão as originais, eles vão puxar elas para poder exportar o material editado, tá bom? Aqui na edição, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar minha foto, eu vou vir nesta opção, eu vou primeiro clicar em Auto, ele vai encontrar a configuração básica, eu vou equilibrar para o meu gosto a exposição, vou vir aqui, ó, e selecionar assunto, tá? E ele vai identificar o que é o assunto da imagem. Eu posso selecionar pessoas também, objetos, mas no caso o assunto é a minha filha. Se eu quiser ver se a máscara foi bem feita, eu posso aproximar o mouse aqui e ele me mostra, ou apertar a tecla O no teclado. Apertei de novo, desativa, apertei de novo, visualiza, tá bom? Já sei que a máscara está bem feita, eu vou aumentar 0,40 de exposição, tá? Esse número é relativo, mas é o meu gosto. Vou dar Enter e Enter de novo para fechar essa aba e vou diminuir aqui na exposição 0,40 para equilibrar. Então garanto que a minha filha está mais iluminada que o cenário e isso eu dou um certo destaque para minha persona. Aqui a foto já está quase pronta. A ideia é passar uma edição bem simplória para vocês, tá? E o que eu vou fazer? Eu tenho o hábito de sempre pedir para o cliente escolher as fotografias ao final de cada ensaio fotográfico. Porque eu não levo para casa, não subo um link para ele escolher porque o cliente demora. Então terminou o ensaio, eu vou num café, às vezes eu até pago o café pro cliente, abro o notebook, transfiro as fotos, crio um catálogo e falo, agora escolhe. E o cliente vai escolher da seguinte forma, ele gostou da fotografia, você fala assim, a que você gostar, aperta a letra P no teclado. Então ele vai passando com as setinhas do teclado. Quando encontrou uma que ele gostou, ele vai olhar e falar, gostei dessa, tecla P. E aí ele continua. Porque como eu faço venda de ensaios fotográficos por pacote, eu preciso que ele escolha as fotos combinadas. Tem pacote meu que tem 6 fotos, pacote que tem 15, pacote que tem 30. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falo quanto cobrar no ensaio fotográfico, tá? Ele vai escolher de acordo com o pacote dele, só que quase sempre o cliente escolhe a mais que o pacote. Por exemplo, ele comprou um pacote de 6 fotografias e ele acaba escolhendo 30. O que eu faço? Eu faço venda extra. Por que ele escolhe as fotos? Porque quando ele vai escolher na emoção. E você como fotógrafo fazendo excelentes fotografias, você garante que ele vai fazer uma boa seleção, porque ele vai ficar em dúvida, e ele vai ultrapassar o número combinado. Ele vai falar, poxa, Cauê, eu gostei tanto dessas fotos, como a gente pode fazer? Eu falo, você pode comprar a foto adicional. Eu vendo a foto adicional a R$25. Na compra de 10 fotografias, ao invés de 20, elas saem por... Ao invés de R$25, elas saem por 20. Isso é uma negociação, estratégia de venda. E quase sempre eu faço venda de foto extra em um ensaio contratado, tá? O cliente terminou de selecionar, apertou a letra P nas fotografias que ele quer, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, em filtrados, vai em flagged, né, sinalizados, e tá lá
Olha o número aqui, o cliente escolheu 8, mas ele contratou 6 fotos, rapaz. Ele compra essas 2 extras por R$25 cada, vai sair R$50. E na hora de editar, eu sempre priorizo editar na hora e entregar na hora para o cliente, a não ser que seja um trabalho mais rebuscado, um ensaio mais delicado, que eu quero dar uma atenção em casa, tudo mais. Mas quando é foto de evento, ou é um semi-day, ou tô trabalhando, sabe, um fluxo muito mais alto, deixa eu até subir o ISO da câmera aqui que tá escurecendo, eu trabalho dessa maneira, que eu pego, faço uma micro edição, que é, clico no alto, seleciono a máscara no objeto, subo 0,40 de exposição, dou Enter para fechar e diminuo 0,40 de exposição no ambiente. E aí meu assunto vai destacar. Agora é o pulo do gato. Eu vou dar um Command A para selecionar todos os arquivos e Command Shift S para postar em todos, para reproduzir a edição para todos. E como eu faço isso? Eu vou deixar essas opções aí na tela ativadas, copiem essas opções, Crop a gente não mantém, remoção de mancha a gente não mantém, Lens Blur a gente não mantém, Transform também não, HDR também não. O restante a gente coloca e, no meu caso, como eu quero, a máscara também. Eu vou copiar a máscara de destacar o assunto para as outras fotografias. Eu vou sincronizar e assim que terminar de sincronizar, a foto está pronta. Lembrando que essa edição é para trabalho mais que demanda velocidade. Quando eu faço um semi-day, quando estou fazendo a cobertura de um evento, já aconteceu isso de cobrir um congresso, cobrir algum tipo de evento de palestras, alguma coisa, workshops, que o pessoal quer que eu faça semi-day de fotografar e já ir publicando as fotos nos stories, por exemplo, eu faço esse método de edição mais simplório. Aí eu dou uma conferida nas fotografias, se tiver algo que me incomoda eu vou corrigir, tipo aqui ó, eu vou iluminar um pouco mais, eu uso mais e menos no teclado, né, para mexer na exposição. Eu vou lá ajeitando, aqui ó, por exemplo, não tá totalmente simétrico, eu vou fechar um pouco, aperto o R no teclado, né, ó, mexo no crop e finalizei meu arquivo, eu vou Command A para selecionar todas, botão direito e vou colocar em exportar. E agora para a gente finalizar, o que a gente vai fazer? Aqui do lado esquerdo eu já deixo pré-selecionado todos os meus estilos de exportação, mas eu vou ensinar vocês como criar um estilo de exportação, tá? Vocês vão clicar aqui, ó, em Add, em adicionar, vai dar um nome na pasta Cauê Paz, e eu vou colocar na pasta YouTube, vou criar uma nova pasta chamada YouTube. E esse preset de exportação vai ser para Instagram, tá? Criei. Opa, esse já deve ter. Pasta YouTube para Instagram 01. Criei o preset chamado para Instagram, agora eu vou configurar esse preset. Vamos lá, pasta YouTube, vou até fechar essa daqui. Pasta YouTube para Instagram, vamos configurar ela, as configurações são o local de export, né, no lugar que vai exportar os arquivos, pasta específica, vou selecionar, vai ficar aqui ó, em documentos, imagens, lembra que tem a pasta RAW? Eu vou colocar na pasta JPG. Então todas as fotos vão para lá. E eu vou deixar ativada essa caixa, colocar na subpasta. Já já a gente volta nela. O nome do arquivo eu não mexo, não nessa situação. Vídeo, não tem vídeo nessa pasta. Pouca gente sabe, mas assim, dá para editar cores de vídeo pelo Lightroom. O formato JPG. Qualidade sempre no 100. Não ativo o limitador de tamanho, que isso pode prejudicar a qualidade da sua foto. sRGB, que é o padrão que a internet utiliza, então utilizo na internet se for para Instagram. Eu não ativo essas opções. Conteúdos aqui está em beta ainda, não vamos utilizar no momento. E o tamanho da imagem que eu envio para ocupar pouco espaço no HD e para o cliente também ter o suficiente para postar nas redes sociais, que é 2048 por 2048, tá? Resolução deixo em 300, tá? E mantenho o arquivo assim, tá? Aqui embaixo, nitidez de saída, tela e alta. E os metadados, apenas direitos autorais, para não ocupar espaço mais de informação e a foto ficar mais pesada, o arquivo ficar mais pesado. Sem marca d'água e, quando eu terminar de exportar, eu quero que mostre na pasta, no Finder ou no caso do Windows Explorer. Antes de finalizar, eu vou vir com o botão direito aqui em cima para Instagram e colocar atualizar
com as configurações, né? Update Configuration Settings, atualizar com as configurações que eu fiz ali. Pronto, tá atualizado. Toda vez que eu clicar ali, ele vai vir as configurações. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, Blink Models, ele vai vir com as configurações que eu fiz para Blink Models. Ou a escolha de fotos, ó, 800 por 800. Agora, se eu venho aqui, ó, para Instagram, puf, ele vem exatamente do jeito que eu deixei. É um preset de exportação. Fiz isso, selecionei. Antes de exportar, vou dar um nome para essa pasta. Qual o nome dessa pasta? O mesmo nome da pasta original, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e exportar. Quando ele terminar de exportar, ele vai fazer o quê? Como eu assinalei ali, ele vai mostrar no Finder as fotos prontas. Assim que termina, ele mostra as fotografias prontas para mim. Ele vai abrir o arquivo. Pronto. Estão todas aqui, ó. Tem mais coisas fazendo essas fotos? Tem. Eu poderia vir aqui, ó, pegar essa foto linda aqui, ó, utilizar um dos meus presets incríveis, ó. Poderia fazer isso. Poderia utilizar outro preset, usar um preset preto e branco, poderia mexer mais nas fotos, né? Poderia brincar de diversas maneiras com esses arquivos, ó. Diminuir as sombras, luminosidade, várias maneiras. Mas o propósito aqui é a gente aprender a mexer rápido. Obrigado por esse vídeo. Adorei ensinar vocês como usar o Lightroom em 15 minutos. Até a próxima.